الدعوة السلفية بموزمبيق apresenta o khutbah de Eid al-Fitr. وبارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد شرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهركم هذا عبادات تزيدكم حسنات وتزيدكم من الله قربة وتزيدكم في إيمانكم قوة. وقد شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر، وشرع الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة التكبير من غروب الشمس إلى صلاة العيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Certamente, Allah subhanahu wa ta'ala estipulou para vós adorações no término do mês de Ramadã. Essas adorações são para nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, agradecendo Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou neste mesmo dia o Salah, conforme consta no hadith observado pelo Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Este mesmo dia o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou mesmo as virgens, assim mesmo como aquelas mulheres que estivessem do estado menstrual, que presenciassem o musalla, que presenciassem o dia do Eid, o Salatul Eid no musalla. Não para fazer um salah, mas sim para presenciarem aquilo que é o ajuntamento dos muçulmanos, terem lá a recordação, recordarem Allah subhanahu wa ta'ala com eles, fazerem dua, fazerem a prece diretamente com aqueles que estiverem aptos para praticar esta mesma adoração. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا نخرج العواتق وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه مسلم. إنما وترنا رسول عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى المسلمين. Que estas mesmas mulheres deverão presenciar o Salah. O mês de Ramadã, prezados irmãos, barakallahu fikum, sabemos que faz parte dos 5 pilares do Islã, conforme consta no hadith de Ibn Umar radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. Que é o 5º pilar nesta narração, que é fazer o quê? Jejuar o mês de Ramadã. Este mesmo jejum não é para outra pessoa, mas sim para nós próprios. Nós sabemos que o mês de Ramadã está cheio de ibadat, várias adorações que várias pessoas somente conhecem dentro do mês de Ramadã.
que é o jejum, que é o Qiyamul Layl, que é o Salatul Witr, desconhecem fora do mês de Ramadã e somente vão conhecer dentro do mês de Ramadã. Aprendemos, tivemos a aprendizagem, então devemos continuar a praticar tudo aquilo que nós tivemos a praticar dentro do mês do Ramadã. Nós sabemos que se o mês de Ramadã terminou, não quer dizer que Qiyamul Layl terminou, o Tahajjud não quer dizer que terminou, não quer dizer que Salatul Tarawih terminou, Salatul Witr terminou, não é. Significa que nós devemos intensificar, devemos aquilo que estivemos a aprender dentro do mês de Ramadã, pôr isto aqui em prática. Vem aí o Shawwal, temos o mês de Shawwal que tem ali o jejum. Conforme consta o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos disse: Man sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyam dahr, rawahu Muslim. Então, aquele que for a jejuar o mês de Ramadã, em seguida jejuar 6 dias do mês de Shawwal, é como se tivesse jejuado um ano inteiro. Temos os jejuns 3 vezes por mês. Temos o jejum também de segundas e quintas-feiras. Devemos intensificar na prática de boas ações e fazer com que aquele mês de Ramadã não tenha sido inválido. Tudo isso aqui é para o nosso próprio bem. Devemos purificar a nossa alma para que nós possamos nos encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala puros, para que não tenhamos dívidas com Allah subhanahu wa ta'ala. A mudança começa dentro de nós. Nós sabemos que existem dificuldades. Estamos numa situação de guerra no país. Existe subida de preço. Tudo isto depende de nós próprios. Nós próprios é que devemos começar a mudar. Conforme dizem alguns, a mudança começa consigo mesmo. Não olhe para outro. Olhe para teu próprio nafs. Como é que teu nafs está perante Allah subhanahu wa ta'ala? Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala não muda o estado, não muda a situação de um certo povo, até que esse mesmo povo volte para Allah subhanahu wa ta'ala, mude aquilo que está no seu íntimo. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Allah subhanahu wa ta'ala não muda a situação de um povo, de um certo povo, até que este mesmo povo mude a si próprio. Conforme constou Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala no seu Majmu', قال Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala: وقد شرح الله سبحانه وتعالى للعباد الأسباب التي تقربهم إليه. O Sheikh bin Baz, comentando este mesmo versículo, disse que Allah subhanahu wa ta'ala já explicou, já esclareceu para os seus servos como é que este mesmo servo poderá aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. E a partir desses mesmos meios terá este mesmo servo que é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala wa ihsanahu ilayhi, e também a benevolência para com ele Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala, devemos voltar atentos para Allah subhanahu wa ta'ala, temendo a ele e fazer tudo somente para a glória de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para aquele que for a temer a ele, irá lhe guiar para um caminho reto. Este mesmo servo estará tranquilo, conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala irá facilitar este mesmo servo para o quê? Para um caminho em que ele estará num estado de tranquilidade. E nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos de mal, Allah subhanahu wa ta'ala poderá fazer o quê? Mudar. Se é uma situação de guerra, se é uma situação de fome, Allah subhanahu wa ta'ala, com a nossa própria mudança, Allah irá mudar a nossa situação. Devemos mudar, devemos trocar aquilo que nós temos nos nossos íntimos para aquilo que é benéfico para nós. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala não troca, não muda as bênçãos que ele agraciou para um certo povo, até que este mesmo povo mude a si mesmo. Disse o Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, também comentando este mesmo versículo, disse: فأن الله سبحانه وتعالى يغير من الخوف والفقر والاختلاف والتشاحن. Que Allah subhanahu wa ta'ala, ele irá mudar de medo que existe na população, de medo que existe no povo, da pobreza, das divergências e das brigas. Allah subhanahu wa ta'ala irá mudar para o quê? Ila amni, para a paz, para a tranquilidade. Se nós voltarmos para Allah, estamos garantidos esta promessa. Iremos voltar para onde? Para a paz, tranquilidade, wa afiya, para a saúde e o bem-estar, o al-istiqama e firmeza. Estaremos firmes naquilo que é da oração a Allah subhanahu wa ta'ala. Voltemos para Allah subhanahu wa ta'ala, temendo verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala.
ومن أعظم الأمور في الإسلام e dentre os mais importantes assuntos dentro da Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala al-i'tisam bihablillahi jami'an al-i'tisam bihablillahi. Dentre os importantes assuntos dentro do Islam é fazermos o quê? É nos apegarmos ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala, nos apegarmos à verdadeira corda de Allah subhanahu wa ta'ala, não nos divergirmos. As divergências não são louváveis dentro do Sharia, existem sim, mas não são louváveis dentro da Sharia. E os causadores dessas mesmas divergências e ikhtilafat que existem no seio da sociedade é por causa das pessoas que não querem se apegar ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala, ao Kitabullah e a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ó vocês que trouxeram imã em Allah subhanahu wa ta'ala, temam verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala conforme ele merece ser temido. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. E mais à frente diz: e apeguem-se à corda de Allah subhanahu wa ta'ala e não se diverjam nessa mesma corda. E ainda disse: qual é que é essa corda de Allah subhanahu wa ta'ala? وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله فتفرق بكم عن سبيله. Que na verdade este é o meu caminho, o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, sirata, guia reta, al-mustaqim, uma guia reta. فلا تتبعوا سبله. Então Allah subhanahu wa ta'ala indica-nos para seguir a guia de Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabullah, Al-Quran, livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos seguir o Quran da forma como o profeta sallallahu alayhi wa sallam ensinou os seus sahabas. Os seus sahabas ensinaram os seus alunos até que chegou nos nossos dias. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Segundo Abu Huraira radiallahu anhu disse, em que o profeta sallallahu alayhi wa sallam dissera: Inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Que Allah subhanahu wa ta'ala gosta para vós, deseja para vós três coisas e detesta três coisas. Disse: Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Então, que vocês adorem Allah subhanahu wa ta'ala e não lhe associem nenhum parceiro. Devemos não cometer o shirk, devemos abster-se da idolatria, adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. É uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e deseja para o seu crente, para o seu servo. Disse mais à frente: وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. E que se apegue à corda de Allah subhanahu wa ta'ala e não se diverge. وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. E também que aconselhem verdadeiramente, aconselhem com sinceridade, de uma boa forma, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a liderança sobre vós. Devemos manter firmes naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deseja para nós, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. Barakallahu fikum. No hadith que nos chega a partir de Ibad bin Sari radiallahu anhu, confirmando aquilo que existe dentro de ikhtilafat, dentro do Sharia, dentro dos ikhtilafat, dentro da Sharia. Fala alayhi salatu wa salam: wa iyyakum wa muhdathatil umur. Mas antes disso, disse que فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Que nós devemos nos apegar, devem se apegar à minha sunna, à minha tradição, e assim como a dos sahabas. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Também disse que tamassaku biha, apegue-se a ela, amdu alayha bin nawajid, que devem fazer o quê? Pegar na sunna, apegar-se na sunna, praticar a sunna verdadeiramente como o profeta nos ensinou, sem acréscimos nessa religião, sem nenhuma inovação, sem nenhuma heresia, da forma como os sahabas nos transmitiram, da forma como os seus alunos, at-tabi'un, nos ensinaram. Então nós devemos olhar para eles para nós sabemos como é que nós devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. O profeta nos já advertiu sobre os assuntos que são inovados, os assuntos que são acrescentados dentro da Sharia. Fa inna kulla bid'atin dalala. Que na verdade toda heresia, toda inovação irá nos levar para o dalala. E nós sabemos que o dalala, o seu caminho é levar o servo para o fogo infernal. Nós sabemos a partir deste mesmo hadith que os ikhtilafos, as divergências, existem dentro da Sharia. E dois motivos para existir essa mesma divergência é o que? É que as pessoas não querem se apegar no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Querem entender o livro de Allah subhanahu wa ta'ala conforme caprichos, fascismo. Aquilo que eu acho, digo assim, eu acho que o deen tem que ser assim. O deen não está para isso. Allah subhanahu wa ta'ala não permite alguém achar dentro da sua religião. Assim como o seu profeta, assim como todos aqueles que seguem o profeta sallallahu alayhi wa sallam não permitem. Estão unânimes naquilo que é a heresia. Um dos causadores
da divergência. Se você vai ver alguém que é sunni, alguém que pratica sunna, não se entende com alguém que pratica a heresia, a inovação, não vão se entender. Conforme disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, al-furqatu mulazamatu lil-bid'ah, que na verdade a divergência, a separação é companheira da inovação. As pessoas que estiverem a praticar sunna estarão juntas. As pessoas que estiverem a praticar bid'ah estarão juntas. Mas aquele que praticar a sunna não estará junto com aquele que praticar a bid'ah. E nós sabemos que as divergências existem nisso. Os pais deixam de falar com os seus filhos. Os filhos deixam de falar com os seus pais. Assim como os seus vizinhos, por causa da heresia, por causa da prática da heresia, inovação. Devemos nos afastar do bid'ah, devemos nos afastar daquilo que traz a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda disse mais à frente Sheikh al-Islam, كما أن الاجتماع ملازم للسنة, que da mesma forma como o ajuntamento, a união é companheira do que? Da sunna. Devemos nos juntar, devemos nos unir por causa da sunna. Vamos praticar a sunna, vamos ver que vamos estar o quê? Vamos estar unidos em um único dito. E nós sabemos que na verdade a heresia, a inovação dentro do dino de Allah subhanahu wa ta'ala faz com que as tuas ações, as nossas ações não sejam válidas. Essas mesmas ações que forem a fazer, não cumprindo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não serão aceites. conservou o Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Este mesmo hadith que foi conservado pelo Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala no seu Sahih, a partir de Aisha radiallahu anha, ela disse em que o profeta sallallahu alaihi wasallam dissera para ela: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Que na verdade, aquele que for acrescentar dentro deste mesmo assunto, dentro nesta mesma religião, a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa radd, mardud. Essa mesma ação será rejeitada por Allah subhanahu wa ta'ala. Numa outra narração, em que consta no Sahih Muslim, diz: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Então, aquele que for a praticar uma ação dentro desta Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, em que esta mesma ação não tem lá nenhuma ordem nossa, então fica a saber que esta mesma ação será rejeitada, não será válida. Diz ainda um dos sahabas Ibn Mas'ud radiallahu anhu: ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sigam o Corão, sigam a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme os ensinamentos, conforme vem na sunna, conforme vem no Corão, que na verdade a sunna vem explicar aquilo que são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não entendemos diretamente, não entendemos por nossos caprichos, não é pela nossa psicologia, não é pela nossa filosofia, mas sim voltando para a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que este mesmo profeta ensinou os seus sahabas? Como é que estes sahabas entenderam esta mesma religião? Nós devemos nos apegar a eles, não devemos olhar para fulano ou ibn fulano, mas sim para aqueles que foram a melhor geração. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Que na verdade as melhores pessoas, quem são? São aqueles da minha geração. Aqueles da minha geração são as melhores pessoas, os sahabas ridwanullahi alayhim. Em seguida os seus alunos, at-tabi'un, e logo em seguida os alunos dos seus alunos, atba'u tabi'in. Estas são as melhores gerações. São as gerações que nós devemos olhar para eles como exemplos na nossa vida, para evitar o quê? Para evitar aquilo que já falamos anteriormente, para evitar que nós reclamemos dos outros, olhemos para os vizinhos, olhemos para o Estado, falar o quê? Falar mal das pessoas. Devemos olhar para nós próprios. A mudança começa com nós próprios. Nós devemos mudar o nosso nafs, devemos mudar o nosso íntimo, para que Allah subhanahu wa ta'ala mude a nós próprios. Então, para isso, devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala conforme Ele merece ser adorado. Devemos cumprir com a sunna, devemos cumprir com este dino de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, nós sabemos, haverão o quê? Haverão grupos. Da mesma forma como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقة. Que na verdade, este mesmo ummah, os muçulmanos irão se dividir em 103 grupos. Todos estes mesmos grupos que forem a falar sem conhecimento,
a fazer sem conhecimento, estando fora daquilo que são os ensinamentos que vem no Corão e na Sunna, esses todos os grupos vão estar fogo infernal. Então nós devemos saber a quem nós pertencemos. Não pertencemos aos Shias, não pertencemos aos Khawarij. Devemos estar cientes disso. Nós não pertencemos aos terroristas, aos extremistas. Não fazemos adorações para Ali. Nós adoramos somente Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Este é nosso din, este é o din que nós devemos cumprir fora do mês de Ramadã, dentro do mês de Ramadã. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Somente para terminar, um conselho, da forma como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para as mulheres, no hadith, Rawahu al-Bukhari wa Muslim, que nos chega a partir de Jabir ibn Abdullah, em que ele dissera, Shahitu li'inda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. O Jabir testemunhou o Eid com o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, neste mesmo Eid que Jabir radiallahu anhu presenciou, o profeta começou primeiro com o Salah, depois fez o khutbah. Esta aqui é a Sunna. Em seguida, olhando para as mulheres, disse que Ya ma'ashara an-nisa, ó mulheres, tasaddaqna, fa inna kunna akthara hatab jahannam, que na verdade vocês são combustível. A maior parte das pessoas que estarão no fogo infernal são vocês. Por uma mulher ter questionado a ele, por que é que nós estaremos nessa situação? O profeta disse, fa inna kunna tukthirna shakata, que na verdade vocês resmungam muito, reclamam muito de tudo e de menos. E disse mais à frente, فَإِنَّ كُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتُكْثِرْنَ الْعَشِيرَةَ, que na verdade vocês são desobedientes para com os vossos maridos. Vocês são desobedientes com os vossos maridos. Então, vocês fazem o quê? Reclamam muito. Vocês desobedientes com os vossos maridos. Então, devem fazer muito sadaqah, caridade, fazer muito sadaqah para que Allah subhanahu wa ta'ala vos livre, vos facilite antes da vossa morte, para que se encontrem com Allah subhanahu wa ta'ala, com as vossas almas puras. Façam sadaqah, façam muito sadaqah, falem com os vossos maridos, com os vossos irmãos, com os vossos pais, os vossos responsáveis, que vos ajudem a fazer o sadaqah. Este é o conselho de Nabiullah sallallahu alaihi wa sallam. تقبل الله منا ومنكم. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e de vós. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso mês de Ramadã cumprido. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nossos ibadat. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todo aquele qiyamul layl sincero para Allah subhanahu wa ta'ala. Para quem? Para verdadeiramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de mim e de vós. قال بعض العلماء, disseram alguns álamos, لا تشتغلوا بزيارة القبور. Não se ocupem no dia do Eid em fazer visitas nas sepulturas. Não se ocupem com esse tipo de ação. Este dia é um dia de felicidade. É um dia de louvar Allah subhanahu wa ta'ala para os vivos, não para os mortos. Não vamos especificar o dia do Eid para fazer a visita aos cemitérios. Hoje, no dia do Eid, conforme o hábito em todos os anos, estará cheio no cemitério. El Ganguém, no Maracuém, estará cheio. Mas não faz parte da Sunna. Isso é uma heresia. As pessoas especificam dia do Eid para fazer visita às campas. Não vamos especificar. As campas, é Sunna visitar as campas. Devemos visitar as campas, mas não é especificar no dia do Eid. O irmão deixou de fazer a visita ao seu familiar, deixou de visitar as campas. Todo ano passou mais de 300 dias a visita à campa no dia do Eid. Não está certo. Vamos festejar o dia do Eid temendo Allah subhanahu wa ta'ala. Não incluir bebidas, não incluir músicas. Nós somos muçulmanos, temos a nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala completou a nossa religião. Conforme já dissemos no dito de Ibn Mas'ud, وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُ, que na verdade foi-vos suficiente. A religião islâmica é suficiente para nós. Este dito está completo, não precisa de nenhum acréscimo. Vamos festejar como os muçulmanos festejam. Vamos rir, vamos estar satisfeitos em casa, vamos receber visitas, vamos rir com os nossos pais, vamos fazer caridade, vamos fazer sadaqah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Taqabbal Allahu minna wa minkum.